Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mas se não tiver, vamos orar para que fique em nome de Jesus, amém? Bom, gente, iniciando mais um vídeo por aqui, sejam todos muito bem-vindos ao meu lar. Já convido vocês a curtirem e compartilharem. E não se esqueçam de ativar o sininho para não perderem nenhum vídeo, tá bom? Bom, como vocês viram pelo título, hoje eu vou contar para vocês como foi a minha adoção. E também para vocês entenderem disso, eu preciso iniciar essa história bem antes de eu nascer, lá há muitos anos atrás, tá bom? Lembrando que tudo isso que eu vou contar para vocês aqui, gente, foi contado pela minha mãe biológica. Ela chegou e me contou toda a história. Por isso eu posso passar para vocês com exatidão. Quando a minha mãe conheceu o meu pai biológico, ela tinha entre 13 e 14 anos. E ele tinha entre 18 e 19. Logo, ela se apaixonou por ele, sabe? Sabe aquelas paixões já de adolescentes? Foi o que aconteceu com ela. Ela se apaixonou muito por ele e eles logo iniciaram um relacionamento, um namoro. Um namoro curto, que naquela época eles casavam muito rápido, até porque a família da minha mãe era uma família muito conservadora. Então, quando minha mãe se casou, ela foi morar com a família do meu pai, o que não foi uma boa ideia, sabe? E ela logo engravidou. Quando eu nasci, ela tinha só 15 anos e, por conta de problemas familiares, pessoais, logo se separaram. E o que aconteceu? Ela acabou voltando para a casa dos meus avós maternos. Mas isso também, gente, não durou por muito tempo, pois a minha avó, a mãe dela, passava por um problema de saúde e ela foi para o Rio de Janeiro para fazer um tratamento. Ela se viu sozinha cuidando de mim e dos irmãos menores dela. E na época eles moravam lá em Alagoas. Já o meu avô, por sua vez, era um senhor assim muito machista. Ele era conservador ao extremo e não aceitava a minha mãe em casa. Aí, nesse meio tempo, a minha avó veio infelizmente a falecer, o que deixou a minha mãe perdida. E com a perda da minha avó, ela sofreu muito e, para piorar, a família do meu pai, gente, tentou tomar a minha guarda. E isso a deixou com muito medo de me perder também. Então ela resolveu ir para o Rio de Janeiro, pois lá ela tinha outros irmãos mais velhos e ela imaginou que estando lá com eles, eles a ajudariam, né? Ela poderia me criar lá, trabalhar, correr atrás das coisinhas dela lá, e assim ela ficaria longe da família do meu pai, que de uma certa forma não estariam tentando tomar a minha guarda, pois estaria bem longe. Mas isso, gente, não foi bem o que aconteceu. No Rio de Janeiro, ela passou por trancos e barrancos. Nossa, como ela passou por problema. Ela novinha, gente. Ela apenas com 16 anos e eu com 1 aninho. Eu fiquei muito doente e tive uma doença que ela falou assim que eu quase morri. Eu passava fome, e junto com ela, né? Porque ela estava passando necessidade e eu passava junto. E ela, com 16 anos, cuidava de mim como podia, sem o apoio e a ajuda de ninguém. Ela fazia o que ela podia, o que estava nas mãos dela, ela tentava, né? Imagina você com 16 anos, longe da sua família, longe das pessoas que você conhece, num outro estado, né, gente? Que você não sabe como que é, que não conhece ninguém, e tendo que se alimentar um bebê sem conhecer nada. Bom, hoje em dia eu acho que é até mais fácil, mas naquela época era tudo muito mais complicado. Mas ela mesmo assim estava tentando, né? E num desses dias, minha mãe adotiva, ela acabou indo para o Rio de Janeiro, né? Ela é daqui de São Paulo, era daqui de São Paulo, morava aqui, e ela tinha uma irmã dela que morava lá no Rio de Janeiro. E aí ela sempre ia para lá, para o Rio de Janeiro, visitar essa tia, né? Essa irmã dela. E numa dessas idas, ela viu a minha mãe biológica, passando por dificuldades. Ah, eu esqueci de falar aqui que essa minha mãe que me adotou, ela era tia da minha mãe biológica, tá? Então, a minha mãe biológica era sobrinha dela. Aí foi que então que a minha mãe adotiva, vendo a situação complicada que minha mãe passava comigo, ela resolveu, gente, me pedir a minha guarda, falando assim: olha, Nilda, me dá a sua filha que eu vou cuidar dela. Eu vou criar ela, eu vou educá-la, eu vou dar amor, vou dar tudo o que ela precisa. Pode ficar sossegada. E vamos fazer o seguinte: para você não ficar em dúvida, eu não vou passar ela para o meu nome.
Eu não vou adotar ela no papel. Aí eu fico com ela, e o dia que você tiver com condições, o dia que você quiser ela de volta, é só você me falar. Tia Betinha, eu quero a minha filha de volta e eu trago ela de volta para você. A minha mãe ficou muito receosa, pois eu seria levada de perto dela, né, gente? Eu não estaria mais perto, porque ela estava no Rio de Janeiro e eu seria trazida para São Paulo. Então, mas aí a minha mãe pensou na possibilidade de eu ser bem criada, cuidada, e principalmente ela pensou na questão que eu não passaria fome, né? Pois eu estava doente e com baixo peso. Então, gente, o que a fez aceitar é o fato de ela ser tia, né? Ela pensou que jamais precisaria brigar pela minha guarda, se um dia me quisesse de volta. Então, ela acabou aceitando pelo meu bem. Elas fizeram isso tudo de boca, não foi feito nenhum papel, nenhuma adoção, nada disso, foi tudo de boca. E foi assim que foi naquele momento, sabe? Eu lá no Rio de Janeiro com a minha mãe biológica, fui dada para minha mãe adotiva. Ela me deu nos braços da minha mãe e a minha mãe voltou para São Paulo comigo no colo. Minha mãe disse que foi uma separação muito difícil, pois eu chorava demais e eu ainda era amamentada por ela, né? Então eu sofri e ela também sofreu. Eu tive muita dificuldade em me adaptar. Vocês pensam assim, uma criança de 1 aninho sai do colo da mãe, que era a única pessoa que ela tinha, e vai para os braços de outra pessoa, para outra família, para outro lugar, com outras pessoas completamente diferentes, que nunca viu. Então, assim, eu não me lembro, né? Lógico, até porque eu era bebê, mas minha mãe adotiva fala que eu chorava muito, que eu chorava demais, era noite e dia chorando, pedindo a minha mãe. E, gente, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessas, assim, é algo assim, pra mim, é algo surreal, porque hoje eu vejo meus filhos, quando eu vejo eles chorando por algum motivo, por alguma coisa assim, isso já me aperta o coração. Aí eu fico pensando uma criança que tá chorando porque quer sua mãe, porque quer sua família, quer seu cantinho, quer o seu lugar e não entende o que tá acontecendo e tendo que passar por isso. É bem complicado. Gente, e para piorar a situação, quando eu cheguei em São Paulo, eu nem fui tão bem recebida, sabiam? Até porque minha mãe tinha outros 2 filhos e o meu pai. Ela fez tudo sozinha, viajou para visitar uma irmã dela e voltou para casa com uma bebê a tiracolo. Meu Deus do céu, gente, quem em sã consciência faz uma coisa dessas? Me expliquem vocês. É como se eu fosse pegar assim um dia, largasse minha família aqui, eu tenho uma irmã em outro estado. Eu vou lá visitar essa minha irmã, sozinha. Deixo meus filhos em casa, meu marido, e vou visitar essa minha irmã. E do nada eu chego de volta com um bebê a tiracolo. Gente, é uma coisa assim meio surreal. Tudo bem que os tempos são outros, né? Mas é meio que uma loucura fazer isso e não comunicar ao cônjuge. É claro que de cara, meu pai não aceitou isso e pediu que minha mãe me devolvesse. Vocês acreditam? Eu passei por muitas rejeições nessa vida, sabe? Não digo de rejeição, assim, de a pessoa me rejeitar, mas o fato de não me aceitarem no local, né? Eu passei muito por isso, muito mesmo. E, assim, foi uma coisa, assim, muito difícil para mim. Eu tento lidar com isso, pensando na seguinte opinião, a minha opinião, né, na verdade, que eu passei por tudo isso, mas eu tive um Deus que sempre estava cuidando de mim. Hoje, gente, eu entendo todo o processo que eu passei. Tudo que eu passei na minha vida, eu entendo hoje o porquê que eu passei, sabe? Porque, assim, quando eu vim aqui para São Paulo, quando bebê ainda, né? E meu pai não me aceitou de cara, então o que que a gente pensa? Nossa, não aceitou, vai devolver? Não, minha mãe não me devolveu. Minha mãe simplesmente falou: eu vou ficar, ela vai ficar aqui, eu vou cuidar dela e ponto final. E foi isso que aconteceu. Eu continuei aqui em São Paulo com eles, né, sendo criada pela minha mãe e pelo meu pai. E pasmem, não durou muito tempo, não passou muito tempo, meu pai logo se apaixonou por mim, sabe? Assim, eu
até fico emocionada quando eu falo, quando eu lembro disso, que Deus preparou um pai para mim. Eu tive um pai maravilhoso, meu pai era tudo para mim. Então, assim, ele me aceitou de coração, me criou como filha, me amou, me sempre esteve do meu lado para tudo, sabe? Então, assim, eu falo que essas rejeições que nem eu estava falando para vocês anteriormente que eu passei na minha vida foram rejeições que chegaram no momento da minha vida. Eu tive tanto amor na minha vida, tanto amor, tanto carinho, tanto afago do meu pai, que essas rejeições para mim não me importam, sabe? Eu não me importo com tudo que eu passei. E aqui eu fui criada pelos meus pais, não tive papel passado mesmo, né? São várias coisas que aconteceram na minha vida enquanto eu estava com eles criança, né? Eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe sempre estava indo para o Rio de Janeiro por causa que ela ia visitar minha irmã. E ela me levava sem eu ter documento. A gente viajava sempre de ônibus, então era assim, quando a gente ia viajar, nossa, eu passava por uma situação tão complicada, eu como criança, porque assim, ia sempre eu, minha mãe e a minha prima. Minha prima tinha documento e tudo, né? Então, entrava ela e a minha prima na frente e eu tinha que entrar no meio das pessoas escondidas, sabe? Ela falava, vai, se enfia no meio das pessoas e entra dentro do ônibus. E eu tinha que me virar, dar um jeito de entrar para eles não me pegarem, sabe? Porque se pegassem, iam falar, quem é essa criança? Cadê o documento dela? Não tem documento, não tem nada. E assim foi seguindo a minha vida. Nas escolas, quando minha mãe ia me colocar nas escolas sem documento, gente, até hoje eu tento entender como que conseguia. Como que conseguia? Porque hoje qualquer coisa que você vai fazer pro seu filho, você tem que comprovar documentos, você tem que mostrar. Mas não, naquela época minha mãe não fazia essas coisas, né? Eu me lembro como se fosse hoje o dia que minha mãe conseguiu a primeira carta de tutoria. Eu tinha 12 anos, se eu não me engano, e aí a minha mãe e meu pai pegaram e me levaram para essa juizado, né, para poder fazer o pedido da carta de tutoria. Não me perguntem como foi, que eu também não me lembro, mas eu tinha tanto medo, tanto medo, tanto medo, porque eu achava que eu indo para esse juizado eles iam me prender lá e eu não ia voltar para casa. Mas graças a Deus conseguiu essa carta de tutoria com 12 anos, então até os meus 18 eles tinham responsabilidade sobre mim, então qualquer coisa que iriam fazer, eles poderiam usar essa carta de tutoria. Tá, voltando ao caso de como eu fui aceita na família, né? Meus irmãos eram adultos já, minha irmã já era casada, tinha uma filha, e o meu irmão, ele já até namorava, se eu não me engano, na época, nem me recordo direito. Então, desde que eu me conheço por gente, desde que eu nasci praticamente, eu sempre soube que eu era adotada, porque desde que eu entendia, eu já sabia que eles, minha mãe e meu pai, adotivos, não eram meus pais. Eu já sabia disso porque a minha mãe fazia questão de me falar. Ela falava: Você não é minha filha, sua mãe mora no Rio de Janeiro, e o dia que precisar, eu vou te devolver para ela. E o meu pai já falava ao contrário: Você é minha filha, não vai com a sua mãe para o Rio de Janeiro, porque se você for com ela, sua mãe vai te devolver para outra família. Então, gente, eu passava por uma situação assim bem complicada. Eu tinha muito medo de ser devolvida, porque meu pai me colocava esse medo. Ele falava assim: Não vai pro Rio de Janeiro com a sua mãe, pelo amor de Deus, porque se você for, toma muito cuidado para ela não te devolver. Então, quando ela me pegava escondida, tipo, ela ia viajar pro Rio de Janeiro, que ela sempre fazia isso, do nada. Meu pai ia trabalhar, quando meu pai chegava do trabalho, minha mãe tinha viajado. E ela me carregava, meu pai ficava com o coração na mão, porque não sabia se eu ia voltar junto, sabe? E eu chegava lá no Rio, gente, eu me escondia para não ver a minha mãe biológica. Olha que coisa louca, né? O que uma criação faz, o que uma pessoa faz com você. E aí eu ia pro Rio de Janeiro, me escondia para não ver ela, eu não queria saber dela nem nada. E voltava para São Paulo totalmente aliviada, porque graças a Deus eu não fui tomada. Eu pensava dessa forma. Então, a minha infância, a minha adolescência foi basicamente assim, gente, o medo de ser tomada e, ao mesmo tempo, o receio de não ter sido aceita como filha pela minha mãe. Porque minha mãe me pegou para criar, mas ela não me criava como filha.
Ela, no entanto, ela falava assim para as pessoas: essa é a menina que eu crio, né? Meu pai já falava o contrário, é minha filha. Então, onde eu ia, eu era considerada pelo meu pai, assim, a filha, nossa, a filha do seu Vilmar, né? Ele falava assim muito bem de mim. A minha mãe já era o contrário. Ela falava assim: ela é a menina que eu crio. Eu me lembro uma vez que machucou muito, que minha mãe foi me visitar depois de eu casada, e eu já tinha minha filha, e eu tinha ido visitar uma amiga minha. Era um aniversário e minha mãe estava na minha casa, eu levei ela comigo, né? Falei, mãe, vamos comigo no aniversário. É uma amiga minha e minha mãe foi. E chegou lá nesse aniversário, a minha amiga perguntou, falou assim: ah, a senhora é a mãe dela? Aí ela falou assim: ah, não, é essa neném que está no meu colo, que era minha filha, é a filha da menina que eu crio. Ou seja, ela em nenhum momento falava, é minha neta. Não, ela é filha da minha filha. Não, ela falou, ela é filha da menina que eu crio. E isso me deixou muito triste, magoada. É uma coisa assim que eu nunca consigo esquecer, porque foi algo assim que naquela hora que eu ouvi aquilo, me magoou, me deixou muito, muito triste. Já a atitude do meu pai foi oposta. No início ele não aceitou, mas ele não aceitou por medo, né? Ele pensou como que a gente pega uma criança sem papel passado, sem nada, e vai criar uma criança assim de pessoas que a gente nem sabe quem são, de longe. Mas meu pai aos poucos foi pegando amor e me tratava realmente como filha. Infelizmente, meu pai veio a falecer um mês depois do meu casamento. Mas ele sempre falava para todos que o sonho dele era me casar. E ele fez isso. Eu dei graças a Deus. Eu dei esse privilégio de ele entrar comigo na igreja e foi a coisa assim mais especial da minha vida, porque foi a última coisa que ele fez comigo, sabe? Porque eu me casei, na época foi no dia 16 de agosto. Ele entrou comigo e foi assim um dia muito especial pra gente, pra mim, pra ele também principalmente. E no dia 19 de setembro, ele veio a falecer, ou seja, um mês e 3 dias após o meu casamento. Foi uma perda muito difícil para mim, porque ele era a minha base, ele era tudo aquilo que uma filha espera de um pai. Para mim, ele era mais até, porque eu falo assim que ele foi um presente na minha vida, porque não sei como seria minha vida sem meu pai, eu não vejo a minha vida sem ter tido ele presente na minha vida, porque eu acredito que hoje eu sou quem eu sou por causa dele. E também há pouco tempo, gente, eu descobri que a minha mãe biológica, ela, logo depois que eu fui adotada, né, ela se casou, ela teve um outro relacionamento, se casou, e ela teve 3 filhos, que são meus irmãos, que eu tenho contato com eles até hoje. A minha mãe, infelizmente, veio a falecer também. E depois desse falecimento, meus irmãos vieram me visitar e a gente conversando, eu descobri que eles tiveram um pai que não era muito presente, era meio. Tinha alguns problemas, né, e tudo. E a minha irmã também sofreu muito na mão do pai dela. Então eu fico pensando se talvez a minha mãe tivesse se casado comigo, eu estando com ela, eu não sei se eu seria bem tratada por ele, não sei se eu seria, né, se eu teria tudo o que eu tenho hoje. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, por que que passa por isso? Por quê? Mas lá na frente, lá no futuro, a gente vai ver o porquê que a gente passa por essa situação. Então, hoje eu sei que eu precisei passar por isso, Deus permitiu que eu passasse por isso para que eu tivesse um pai, para que eu tivesse uma vida, que eu não sei que vida que eu teria se eu não tivesse com eles. Também, gente, eu também não posso chegar aqui e generalizar, eu teria uma vida ruim, também não sei. Mas, assim, a princípio, o que eu penso, observando tudo o que aconteceu na minha vida, é que hoje eu sou o que sou por permissão de Deus, porque Deus me guardou, porque Ele cuidou de mim em todos os momentos. Então, além do meu pai terreno, meu pai lindo, maravilhoso, né? Tá no céu com Deus. Além dele, meu pai celestial, que é Deus, cuidou de mim em todos os momentos. Então, gente, eu sou muito, muito grata a Deus por tudo que eu passei. Bom, gente, então essa foi a história da minha adoção. Lembrando que eu já perdi minhas 2 mães, meu pai de criação, só tem vivo meu pai biológico, eu tenho contato só por telefone com ele,
tá? Espero que vocês tenham gostado dessa minha história. Se gostou, já deixa seu joinha, curte aí, compartilha, comenta, tá bom? Comenta aí se quiser saber mais alguma história minha, que aí eu posto aqui pra vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Crash at our feet, heat on our skin, summer's beat.